A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta Programa Minutos do Evangelho. A apresentação: José Carlos Felício. Participação: Padre Rafael Rodrigo Escolaro. Apoio Cultural. Autopeça Elétrica Fossa, na Marquês do Herval, Centro de Ibirama. Fone 3357-5623. Bendito sejas tu, Senhor de nossos pais, és pródigo de graças, ó Senhor. Tá todo mundo ligado. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos. Amém. 31 de maio, último dia do mês de maio 2026, é o domingo da solenidade da Santíssima Trindade. Quinto ano, programa Minutos do Evangelho, Rádio Comunitária 87.9 FM, a rádio da família ibiramense.
E o programa Minutos do Evangelho é uma realização da PASCOM, a Pastoral da Comunicação, aqui da Paróquia Santo Berto. Esse domingo muito especial dentro de toda a Igreja Católica, onde lembramos a Santíssima Trindade, né? Um grande mistério da nossa fé, que muita gente ainda não compreende, né? O significado, né? Como pode um Deus, o nosso Deus, ser um só, mas três ao mesmo tempo, né? Então a liturgia deste domingo, ela nos traz essa reflexão. No domingo, dia do Senhor, domingo da Santíssima Trindade, professamos juntos a nossa fé no Deus Amor. É o Pai que nos ao Pai que nos voltamos em reverente adoração e louvor por meio de seu Filho, que por nós morreu e ressuscitou, na força e no poder do Espírito Santo. Pelo batismo, fomos introduzidos no mistério da Trindade Santa. E hoje somos a Assembleia de Batizados que dia após dia experimenta e testemunha o amor divino. E Deus é Deus Pai, é Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? São três pessoas em uma, sem perder a unidade. É muito estranho, né? Mas ao mesmo tempo é muito belo, né? Essa presença viva de três pessoas em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, né? Que faz, né? Engloba a Santíssima Trindade. Momento com Maria de hoje, programa Minutos do Evangelho, a gente vai falar da visitação de Nossa Senhora, né? É uma devoção, né? É uma devoção a Maria, que mostra, né, ela indo fazer a visita à sua prima Isabel, né? Uma imagem muito bonita que mostra o desprendimento de Maria e a sua humildade de servir a Deus. Quadro Catequese na Paróquia deste domingo traz o Eduardo, a Gênesis e também o Christopher. O Evangelho de hoje, o Evangelho da Santíssima Trindade, né, é o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16 ao 18, e o Padre Rafael nos traz esse Evangelho também, uma linda reflexão, né, e um trechinho dele só apenas, né? Quem nele crê não é condenado. Pedacinho do versículo 18 do Evangelho deste domingo, nós teremos no programa com o Padre Rafael. Teremos também os santos da Santa Igreja dessa semana que passou, a Sara Niotti, né, Miller, ela que é da PASCOM, agora da comunidade Bela Vista ali, né, da Capela Bom Jesus, está lá auxiliando o Bruno, né, nos trabalhos da PASCOM. Ela nos traz o quadro Os Santos da Santa Igreja, falando da vida das pessoas que são exemplos para nós, né, desta última semana que passou. Então não perca o programa Minutos do Evangelho deste domingo, né? Estará muito bom, né? Trazendo aí nos seus quadros também a reflexão sobre a Santíssima Trindade. Para encerrar, a gente vai ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo da Santíssima Trindade, né? O Salmo é tirado do livro de Daniel 3, né? A voz louvor, honra e glória eternamente. E vamos ouvir a música e depois um momento com Maria. A voz louvor, honra e glória eternamente. A voz louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. Sede bendito, nome santo e glorioso. A voz louvor, honra e glória eternamente. Templo santo onde refugia a vossa glória. A voz
louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas e superior aos querubins vos assentais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. Maio, mês mariano, estamos novamente com o quadro Momento com Maria, o programa Minutos do Evangelho. Hoje nós vamos falar da visitação de Nossa Senhora, uma data muito importante e muito significativa para todos nós. Nossa Senhora foi visitada pelo arcanjo Gabriel com uma mensagem de amor, a proposta de fazer dela a mãe do nosso Salvador. E ela aceitou. Aceitar Jesus é estar aberto a aceitar, receber e doar-se aos outros. O anjo também comunicou a ela que sua parenta, Isabel, já estava grávida. Aí encontramos o testemunho da Santíssima Virgem. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, que vem esse testemunho, quando depois de andar cerca de 100 quilômetros, ela se encontrou com Isabel. A Virgem Maria foi às pressas visitar sua prima, revelando-se uma mulher caridosa e doada, que se colocou à disposição de sua prima, que vivia a graça de uma gestação já em idade avançada. Mas, mais do que isso, Maria revelou-se mulher missionária, que, desde o anúncio do anjo, empenhou-se, com amor e confiança, a cumprir aquilo que eram os desígnios de Deus para ela, transmitir o mistério santificador da palavra que se encarnou. O encontro de duas promessas ocorreu. O encontro de Maria e Isabel é a união de dois anúncios, daquele que viria para preparar os caminhos do Senhor e do próprio Salvador, o Cristo. Era o próprio Jesus, ainda no ventre de sua mãe, que encontrava o seu precursor, o profeta João Batista, também no seio da sua mãe, que ao reconhecê-lo, logo que ouviu a saudação de Maria, estremeceu, exultou de alegria, como aconteceu com Davi, que dançou diante da arca pela presença do Senhor. Magnificar. Nesta festa, também é possível descobrir a raiz da nossa devoção a Maria. Ela cantou o Magnificar, glorificando a Deus, exprimindo a sua alegria. Meu espírito se alegra em Deus, diz a Santa Virgem. E em certa altura, ela reconheceu sua pequenez e a razão pela qual devemos venerá-la, que passa de século a século. Parece um prelúdio da palavra que seria pronunciada 30 anos mais tarde. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os puros de coração. Porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. A fé que opera obras de amor à palavra de Deus nos convida a proclamarmos bem-aventurada aquela que, por aceitar Jesus, também se abriu à necessidade do outro. É impossível dizer que ama a Deus se não ama o outro, se não ama o irmão. A visitação de Maria, a sua prima, nos convoca para esta caridade ativa, para a fé que opera por esse amor de que o outro tanto
precisa. Quem será que precisa de nós? Cerramos então o quadro de hoje fazendo uma oração, uma oração a esse momento tão especial da nossa Santa Igreja. Virgem Maria, hoje queremos pedir à Senhora, nossa Mãe, que nos dê um coração sensível à dor e ao sofrimento dos irmãos, que a Senhora nos ensine a sair do nosso comodismo e ir em direção aos que necessitam ser encontrados pelo amor e pela misericórdia de Cristo. Pedimos ainda, Mãe, que a Senhora nos dê a graça de sermos ardentes missionários, qualquer que seja nosso campo de missão, que saibamos levar a palavra de Deus e que, acima de tudo, nos esforcemos para cumprir as promessas de Deus na nossa vida. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Senhora, teu povo, que a ti continua fiel. Repete este gesto de novo, que encheu de alegria Isabel. Contigo Deus Pai exaltado, e o Filho Jesus Redentor, o Espírito Santo louvamos, unidos a ação e o amor. Visita
os faróis que iluminam a fé, os santos da Santa Igreja. Paz e bem, seja bem-vindo a mais um programa Os Santos da Santa Igreja Católica. Nesta semana, nós recordamos a memória dos nossos intercessores entre os dias 25 e 30 de maio, e que o exemplo desses santos nos inspire a cada vez mais nos configurarmos a Cristo. No dia 25 de maio, um dia após Pentecostes, a Igreja celebra a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Ao pé da cruz, Jesus entrega Maria Santíssima ao discípulo amado: eis aí tua mãe. E na pessoa de João, todos nós fomos confiados ao cuidado materno de Nossa Senhora também. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós, interceda junto ao teu Filho Jesus pela barca de Pedro. Dia 26 é dia de recordarmos São Filipe Neri. Vindo de uma família rica, antes mesmo de ser padre, ele já visitava jovens, os mais pobres, os hospitais mais abandonados e as prisões, e levava uma pregação alegre e amável caridade cristã, sendo então conhecido como o apóstolo de Roma, o terceiro apóstolo de Roma, juntamente de São Pedro e São Paulo. Ele também é conhecido como o Santo da Alegria, e uma curiosidade acerca de sua vida é que após a sua morte, os médicos descobriram que seu coração era dilatado, sendo que 2 costelas se quebraram para acomodá-lo melhor. A esse fato se atribui o seu grande amor e obediência a Deus. 27 de maio vem com Santo Agostinho da Cantuária, monge beneditino missionário, enviado pelo Papa Gregório Magno de Roma para evangelizar a Inglaterra, numa época em que o país sofria com a chegada de povos germânicos pagãos, isso nos séculos 5 e 6. Em menos de um ano, mais de 10.000 pessoas se converteram ao catolicismo, cumprindo assim sua missão de levar muitos, e ele mesmo, à santidade. Já no dia 28, relembramos São Germano de Paris, bispo. Germano nasceu na França e diz a tradição que sua mãe não o queria, portanto tentou abortá-lo, não conseguindo. Novamente na infância, ele teria sido envenenado, mas o menino novamente sobreviveu para tornar-se um grande santo. Foi criado por um primo mais velho, estudou, tornou-se sacerdote e foi para Paris, onde virou um bispo muito piedoso. São Paulo VI vem no dia 29. Ele foi papa de junho de 63 a agosto de 78, deu continuidade ao Concílio Vaticano II, iniciado por seu antecessor São João XXIII, e também ficou conhecido por ser o primeiro papa a começar o costume de fazer as viagens apostólicas mundo afora. E por fim, no dia 30 de maio é dia de Santa Joana d'Arc, filha de camponeses franceses. Desde muito pequena foi muito bem encaminhada ao catolicismo por sua mãe. Na adolescência, ela ouvia vozes de santos e dos arcanjos pedindo pela libertação da França na guerra com a Inglaterra, a Guerra dos 100 Anos. Então, mesmo sem experiência militar, sendo jovem e com pouquíssima instrução, ela partiu coordenando exércitos e tendo muitos triunfos, confiando sempre a Jesus e Maria suas batalhas. Ela foi injustamente condenada à fogueira por feitiçaria e heresia, por autoridades inglesas e autoridades eclesiásticas francesas que eram a favor dos ingleses. Ela morreu queimada viva aos 19 anos, com olhos fixos na cruz de Cristo e pronunciando o nome de Jesus, mas posteriormente reabilitada pela Igreja, ou seja, declarada inocente e mártir, canonizada e instituída como padroeira da França, tudo isso graças à sua fidelidade a Deus. Já nos dizia São Carlo Acutis, a única coisa que nós temos que pedir a Deus na oração é a vontade de ser santos. Que nos façamos então santos aqui em nossa paróquia Santo Berto.
Fiquem com Deus e continuem nossa programação do Minutos do Evangelho. Descanso eterno dá-lhe, Senhor, e a luz perpétua os ilumine. Descanso eterno dá-lhe, Senhor, e a luz perpétua os ilumine. A vós, ó Deus, devemos dirigir nosso louvor em Sião. A vós pagaremos o voto em Jerusalém. Ouvi minha oração, a vós virá toda a carne. Descanso eterno dá-lhe, Senhor, e a luz perpétua os ilumine. Catequese na Paróquia. Salve Maria para você, jovem de todas as idades. Vamos relembrar um pouco? Começamos o ano falando sobre identidade e sentido. Quem sou eu em Deus? Depois, sobre Jesus, sua história e gestos de amor. E agora, na sequência, vou falar sobre a Igreja. E com isso vem a primeira pergunta. Se Jesus está realmente presente na missa, por que às vezes a gente vai sem entender o que está acontecendo? Essa talvez seja a pergunta que muitos jovens carregam no coração, porque muita gente aprendeu a ir à missa, mas quase ninguém explicou o motivo de cada gesto, cada silêncio, cada resposta. No Evangelho de Lucas, os discípulos de Emaús caminhavam tristes e sem entender tudo o que tinham vivido. E Jesus se revela justamente em um gesto, ao partir o pão. Ali eles perceberam, ele estava presente o tempo todo. A missa não é um espetáculo para assistir, é um encontro para viver. Quando fazemos o sinal da cruz no início, não é só costume, é como dizer: Senhor, eu entrei aqui inteiro, pensamentos, palavras, sentidos e vida. Quando batemos no peito no ato penitencial, nos dizeres minha culpa, não é para nos humilhar, mas para reconhecer: eu preciso melhorar, eu não sou perfeito, mas quero recomeçar. Quando ficamos de pé para ouvir o Evangelho, o corpo fala antes da boca. Jesus vai falar e eu quero escutar. Talvez um dos gestos mais profundos seja o silêncio. No mundo onde todo mundo fala ao mesmo tempo, a missa ensina que Deus também fala no silêncio. E tem algo bonito: ajoelhar.
O mundo diz que se ajoelhar é fraqueza, mas diante de Deus, ajoelhar é reconhecer que existe algo maior que nós. É humildade, é entrega, é paz que trocamos. Isso acontecia com maior frequência antes da pandemia, em que existe o gesto de estender as mãos e desejar a paz. Não é apenas educação, é um lembrete. Ninguém chega ao altar sozinho. E então chega o centro de tudo, a Eucaristia. A fila da comunhão não é uma fila comum. É gente cansada, ferida, feliz, confusa, tentando continuar, indo receber Jesus para não caminhar sozinho. Muita gente pergunta: por que ir à missa se Deus está em todo lugar? Sim, Deus está em todo lugar, mas na missa Ele se entrega de uma forma única. Na Igreja Católica, acreditamos que Jesus está presente verdadeiramente na Eucaristia. São Padre Pio dizia: seria mais fácil o mundo sobreviver sem o sol do que sem a Santa Missa. Forte, não é? Porque a missa não é obrigação vazia, é alimento para quem está tentando sobreviver espiritualmente no mundo cansativo. E talvez o problema não seja que os jovens não gostam de missa. Talvez seja que ninguém ensinou que cada gesto tem um sentido. Quando fazemos o sinal da paz e respondemos amém, quando cantamos, sentamos, levantamos, nosso corpo inteiro está rezando. A missa é o céu tocando a terra. E mesmo quando você não sente nada, Deus continua ali. Talvez hoje a pergunta não seja por que eu preciso ir à missa, mas sim, quanto tempo faz que você participa sem realmente entender quem está esperando lá? E aí, vamos refletir essa pergunta? Até a próxima. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Birama e vamos dar continuidade à leitura do livro Catequeses de São Curadars. Curadars, neste momento de reflexão, fala especialmente do que significa o sentimento de nós termos Maria como nossa mãe, principalmente no sentido da misericórdia ao qual ela tem por nós. Ouça-nos. O coração desta boa mãe é só amor e misericórdia. Só deseja nos ver felizes. Basta que nos voltemos para ela para sermos atendidos.
O filho tem sua justiça, mas a mãe só tem o seu amor. Ela, que através da sua misericórdia teve compaixão nos momentos de maior aflição, principalmente no calvário de seu filho, mas acreditou do início ao fim que isto era uma missão a qual Deus tinha dado para ela, onde que Deus acabou retribuindo tudo o que ela fez aqui na terra, levando-a junto da Santíssima Trindade. Tenhamos ela como um exemplo de fidelidade, respeito e resiliência para lidarmos com os desafios do nosso dia a dia. Obrigado a todos e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berta e venho como catequista da continuidade deste quadro maravilhoso Professium Fidei, que vem do latim profissão de fé. Pois bem, estamos entrando nos dogmas da criação, né? E falamos que, como diz o próprio Gênesis, né? Deus criou e viu que era bom. Bom, sendo Deus supremo, a sua beleza, a sua bondade, a sua verdade, ou seja, o bem supremo, levando em consideração que, sendo Deus o bem supremo, então tudo que Ele comunica é bom, por natureza. Portanto, se tudo que Ele comunica é o bem, então, e o bem deve ser comunicado, né? Portanto, tudo que Ele criou é bom. Então, todas as coisas criadas são, em essência, boas. São essencialmente boas. Essa é a primeira premissa que a gente pode elaborar. Bom, mas a gente sabe que existe o mal. Ok. Se todas as coisas são, em essência, boas, intrinsecamente boas, então o mal, portanto, não é uma substância, uma força criadora independente, pois, se assim fosse, contrariaria a bondade de Deus. E a bondade de Deus só pode comunicar o bem. Tudo que vem de Deus é bom, não pode ser mal. Pois, o contrário, haveria um princípio mal junto com o princípio bem. Daí nós ia cair no maniqueísmo, né? Em que dois princípios criam um mundo, o princípio do bem e do mal. Mas isso não é verdade para nós católicos. Então, se as coisas são intrinsecamente boas, a única forma de resolver essa equação é dizer que o mal é a ausência do bem. Portanto, assim como uma escuridão é a ausência de luz, o mal é a ausência do bem. Então, quando você caminha numa floresta sem uma lanterna, sem nada, tudo fica escuro, né? Isso é a ausência de luz. Depois a luz, na presença da luz, tudo se ilumina e tudo se clareia e tudo passa a ser revelado aos olhos do ser humano. Afinal de contas, a gente enxerga por meio do reflexo da luz nos objetos que chegam aos nossos olhos. Portanto, podemos até dizer ontologicamente que o mal não existe, porque o mal é a ausência do bem. Mas aí nós entramos na questão da corrupção da criação. Através do pecado original, né, a gente sabe que o mal entrou no mundo através do pecado original. Então,
dessa forma, o mal ele entra no mundo porque o ser humano ele opta por um bem menor ao invés do bem supremo que é Deus, e assim ele se desvia de Deus, porque ele opta por um bem menor ao invés do bem maior que é Deus. Por exemplo, uma vantagenzinha, alguma coisa que facilita a nossa vida, né? Por exemplo, eu posso fazer um serviço, e esse serviço ele pode ser perfeito e honesto, mas se eu, vamos dizer assim, deixar de fazer algum detalhezinho ali, ele me facilita um pouco, eu tenho um pouco menos de trabalho, e isso me leva a ter um pouco mais de lucro também, né? Porque me facilita a minha vida, vou ter menos trabalho, menos tempo de serviço, então ganho um pouco mais. Ou seja, eu escolhi um bem menor, além do bem maior, que é a verdade e a honestidade. Dar o máximo de mim naquele serviço, porque eu estou fazendo aquilo, não para um cliente, mas para Deus, porque eu estou elevando o meu trabalho a Deus. Correto? Porque se eu faço isso, eu tiro uma vírgula ali, daqui a pouco o fulano de tal, um outro profissional, eu também posso fazer isso, mas eu vou ainda fazer um pouco mais, vou tirar isso aqui também. E assim vai se corroendo. Portanto, a escolha do ser humano num bem menor, em detrimento do bem maior que é Deus, corrompe a criação, corrompe as obras criadas. Então, o mal existe no mundo justamente por opção do ser humano escolher um bem menor e deixar o mal entrar. Portanto, se você escolhe uma luz inferior ao invés da verdadeira luz que ilumina tudo, obviamente vão ter ambientes no seu no espaço que vão ficar em penumbra, na escuridão. Portanto, já não vai ser a perfeita bondade, vai ter corrosão, vai ter corrupção. Ok? Bom, e a figura do diabo? Pois bem, a figura do diabo, podemos dizer que ele é, em essência, boa, pois ele é uma criatura divina, ele é uma criatura que foi criada por Deus, é um anjo perfeitíssimo. Então, na sua natureza original, ele é perfeito e bom. No entanto, com a queda, pela sua vontade, ele escolheu a si mesmo ao invés de se submeter a Deus. Aí já encontra um paralelo com nós, né? O ser humano que é muito egocêntrico, pensa apenas em si mesmo, em detrimento dos outros, ontologicamente ele já está caminhando para o mal. Então o egoísmo, de certa forma, ontologicamente é algo ruim. Certo? Portanto, então, o diabo, o mal nele é escolher a si mesmo, e ele, então, sendo condenado por Deus, ele é privado da graça de Deus. Portanto, a graça de Deus não opera nele. Então, a vontade dele está fixada no erro. Ele nunca vai poder escolher o bem. Ele só pode escolher o mal. Essa é a condenação dele. Portanto, o diabo vem a ser o exemplo extremo da total ausência do bem. Se podemos dizer que o bem, o mal é a ausência do bem, então este processo o diabo atua como esvaziando o bem que contém o ser humano. Ele não pode ferir Deus, mas ele pode ferir a criatura de Deus, e ele só fere. Ele não pode criar ex nihilo, como Deus criou o ser humano na terra e tudo mais, mas ele pode corromper a criação, e é isso que ele faz. Ele esvazia a criação da sua essência boa, desfigurando-a, certo? Portanto, esvaziando de sua bondade. Então, o diabo vem a ser o exemplo máximo da ausência de Deus nas criaturas, como um ser criado,
Eu desejo a todos um bom domingo, uma ótima semana. Pace in Domini omnibus, a paz do Senhor para todos. Trindade imensa e una, vossa força tudo cria, vossa mão que rege os tempos, antes deles existia. Pai da graça, fonte viva, luz da glória de Deus Pai, Santo Espírito da vida, que no amor os enlaçais. Só por vós, Trindade Santa, suma origem, todo bem, todo ser, toda beleza, toda vida se mantém. Nossos filhos adotivos, pela graça consagrados, nos tornemos templos vivos, a vós sempre dedicados. Ó Trindade imensa e una, vossa força tudo cria, vossa mão que rege os tempos, antes deles existia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. 87.9. Tá todo mundo ligado. E agora, no programa Evangelho com Padre Rafael. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Quem crê nele não perece, mas terá a luz da vida. Quem crê nele não perece, mas terá a luz da vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Quem crê nele não perece, mas terá a luz da vida. Quem crê nele não perece, mas terá a luz da vida. Pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Quem crê nele não perece, mas terá a luz da vida. Quem crê nele não perece, mas terá a luz da vida.
Bom dia, vamos ouvir o Santo Evangelho deste domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós celebramos hoje a Santíssima Trindade, o dogma central e principal de toda a nossa fé. Um só Deus em três pessoas realmente distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três igualmente adorados e glorificados, sem ser três deuses, um só Deus em três pessoas distintas. Um grande mistério, pois se trata do mistério do próprio Deus, e diante do mistério somos chamados a adorar a majestade divina nas três pessoas, a glorificar pelas suas obras e ações na nossa vida, nos criando, nos redimindo e salvando, e nos santificando na nossa caminhada nessa terra. Tudo assim devemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Neles comecemos nosso dia com o santo sinal da cruz, invocando sobre nós essa presença divina maravilhosa. Terminemos o nosso dia. Que o sinal da cruz seja nosso escudo, através do qual glorificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que seja dada glória a esse grande e imenso Deus tão maravilhoso, que em suas três pessoas divinas nos ampara, protege, nos guarda, nos guia em nossa vida. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem, também por nós. Foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição
espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Há mais de 2000 anos, ajudamos os pobres e cuidamos dos doentes. Educamos gerações de crianças e desenvolvemos os colégios e a ciência. Defendemos o casamento e a vida humana. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros de nossa família compartilham a fé cristã na igreja fundada por Jesus. Se você deixou a igreja, acesse o portal catolicosvoltempracasa.com.br hoje mesmo. Pai nosso, tu que estás nos que amam a verdade, paz do reino que é teu, Senhor, esteja sempre em nossos corações. E o amor que o teu Filho nos deixou, o amor esteja sempre conosco. E no pão da unidade, Cristo dai-nos tua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não permita que caiamos em tentação, dá tua paz ao mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E no pão da unidade, Cristo dai-nos tua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não permita que caiamos em tentação, ó Senhor, dá tua paz ao mundo, dá tua paz ao mundo, dá tua paz ao mundo. Agora, a agenda da paróquia. Vamos falar sobre o dízimo? Nosso dízimo nos torna melhores, mais sensíveis às necessidades do próximo, atentos à comunidade. Oração do dizimista. Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente. Cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, um reconhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti. Paz, saúde, amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais o meu irmão.
quero ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos. Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor. Amém. Confia, reparte, ama. Jesus sempre espera por nós de braços abertos. Final do programa deste domingo, né? Domingo da solenidade da Santíssima Trindade. Antes de falarmos da agenda da nossa paróquia, nós vamos trazer uma reflexão pequena sobre o dízimo, né? Algo que é de muita importância para toda a paróquia. A importância do dízimo, segundo a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Uma resposta de gratidão e sinal de corresponsabilidade. Muitos se questionam sobre a quantia dos 10%. Quanto a isso, é importante se perguntar sobre a medida da própria gratidão. A gratidão não tem medida. Cada um é chamado, antes de tudo, a avaliar-se. Deus não gosta de nada forçado e nem de medidas mesquinhas. Biblicamente, eram 10% o que os fiéis judeus davam para a manutenção das despesas do templo e a manutenção dos sacerdotes. Mas o dízimo é uma questão de generosidade, de cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama quem dá com alegria. Não se trata de uma questão matemática, mas moral e espiritual. É desse modo que Paulo reflete com a comunidade de Coríntio, 2 Coríntios 9-7. O importante é que o dizimista se sinta livre e corresponsável, dando fielmente a sua contribuição mensal. Quem é generoso, progride na vida, né? Provérbios 11:25. Então, não se trata de porcentagem, né? Mas sim de generosidade. Falar da agenda da nossa paróquia, então, para esta primeira semana do mês de junho, né? Começa amanhã, né? O mês de junho. Então, o meio do ano já está aí, né? Já estamos no meio do ano. E vamos ver aí os compromissos que nós temos. Essa semana, inclusive, tem uma data muito importante, que é quinta-feira, né? 4 de junho, a gente só vai ter celebração lá, então, no dia 4 de junho, às 9 da manhã, teremos a Santa Missa, depois a procissão de Corpus Christi, né? Saindo da Igreja Matriz, a procissão, indo até a Gruta de Nossa Senhora das Graças, ali em frente ao Colégio Amônia, né? A partir das 4h30 da manhã, no dia 4 de junho, né, as comunidades, as equipes, os movimentos, as pastorais, já estarão confeccionando os tapetes, né, para a procissão de Corpus Christi. Fica aqui o convite para toda a comunidade auxiliar neste trabalho, né, e depois participar da Santa Missa e da procissão. Sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês, né, dia 5 de junho, dia do Sagrado Coração de Jesus, né, primeira sexta-feira do mês. Então, às 3 horas da tarde, nós temos a missa na Igreja Matriz, né, do movimento, né, da pastoral da pessoa idosa. Então, sexta-feira, 5 de junho, 3 da tarde. Também na sexta-feira, 5 de junho, às 7h30 da noite, temos a missa na Igreja Matriz Santo Huberto, né, a missa do Sagrado Coração de Jesus. Sábado, dia 6 de junho, 5 da tarde, missa na Igreja Bom Jesus, bairro Bela Vista e Progresso. Sábado também, 19 horas, missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, do Ponto Chique. Indo para o domingo, né, o 10º domingo do tempo comum, dia 7 de junho, às 8 da manhã, missa na Igreja Matriz. Às 10 horas da manhã, missa na Igreja São Rafael, o Rafael Baixo, e ali terá primeira comunhão lá na comunidade. Encerra-se o domingo, dia 7 de junho, às 7 da noite, com a missa na Igreja Matriz. Né? Uma boa semana de compromissos aí para nós, né? Iniciando na quinta-feira, dia de Corpus Christi. Fica aqui o registro, fica aqui o convite. Lembrando, né, essa agenda ela está nas redes sociais da nossa paróquia, no X, no Instagram, no Facebook. Fica fixado ali no perfil da paróquia, né? Você pode procurar ali, você vai ter a agenda, né? Dia por dia ali, o que acontece essa semana. Fora também que a gente sempre está divulgando ali uns folders, né? Com também as datas e os eventos.
principalmente no grupo de WhatsApp ali da Paróquia Santo Berto. Você que não faz parte do grupo de WhatsApp da paróquia, de notícias, né, de divulgação, procure uma liderança aí da sua comunidade e se informe como é que você faz para participar, que a gente terá o maior prazer de mandar o link ali para quem quiser participar. Encerramos o programa hoje, né? O Padre Rafael, ele nos traz a sua bênção e também nos traz um convite aí, né, para essa celebração de quinta-feira, né? Então, vai aí o convite também, a gente vai estar divulgando isso também nas redes sociais. Acompanhe as redes sociais da paróquia, você vai ficar sempre bem informado e não vai se perder nos compromissos religiosos. Encerramos o programa, espero que todos estejam bem, na graça do Senhor. Agora à noite, 19h, Santa Missa, né, também na Igreja Matriz Santo Berto, né, a missa da solenidade de Corpus Christi. Grande abraço, ficamos com o Padre Rafael. Olá, meus queridos, minha saudação afetuosa, amorosa a você. Eu sou o Padre Rafael, sou pároco aqui de Ibirama e venho te convidar a participar da festa de Corpus Christi, essa solenidade tão importante na qual celebramos a presença real de Nosso Senhor na hóstia consagrada, seu corpo, sangue, alma e divindade, que ali se entregam como nosso alimento, sustento da nossa vida, penhor de salvação. Meus queridos, Corpus Christi será no dia 4 de junho, já vai reservando, dia santo, uma quinta-feira. Começaremos a confeccionar os tapetes a partir das 4h30 da manhã, aqui no centro de nossa cidade, e às 9 da manhã, aqui na nossa matriz, nós teremos a missa solene de Corpus Christi. Após a missa, a solene procissão com 4 altares, 4 bênçãos do Santíssimo para nós, nossas famílias, trabalhos, para a nossa nação, concluindo lá no Colégio Amônia com a última bênção. Meu convite especial para você participar já da confecção dos tapetes, una-te à tua comunidade e você que é de fora, se estiver por aqui, seja muito bem-vindo a participar conosco desse dia especial de Corpus Christi. Vamos assim agradecer Nosso Senhor pelo seu dom, pela sua entrega a nós, no Santíssimo Sacramento do altar. Nós temos a maior riqueza do mundo, temos Jesus presente e vivo na hóstia consagrada. Não há riqueza maior. Vamos celebrar juntos. Espero poder te encontrar e te abraçar pessoalmente nesse dia e louvar o Santíssimo Sacramento na nossa vida. Que Deus te abençoe. Meu grande abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede bendita, ó Santíssima Trindade, indivisa unidade. Nós vos louvamos, pois foi grande para nós vosso amor e compaixão, vosso amor e compaixão. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Desdobrastes nos céus vossa glória, com grandeza, esplendor, majestade. Sede bendita, ó Santíssima Trindade, indivisa unidade. Nós vos louvamos, pois foi grande para nós vosso amor e compaixão, vosso amor e compaixão. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta, de crianças
crianças que a mãe amamenta. Sede bendita, ó Santíssima Trindade, e indivisa unidade. Nós vos louvamos, pois foi grande para nós vosso amor e compaixão. Vosso amor e compaixão. Apoio Cultural. Posto Escucel, qualidade e um atendimento nota 1000. Posto Escucel de Valdomiro e Salete. Rádio Comunitária 87,9 FM Ibirama, sempre ao seu lado. Realização Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto.